Em 1957, o Papa Pio XII publicou a carta encíclica Fidei Donum, na qual convidava os padres e os seminaristas para sair da Europa e trabalhar como missionários em outros continentes. O mesmo apelo dirigido aos palotinos foi repetido pelo reitor-geral da sociedade. Entre os vários membros da família palotina, os que responderam a esse apelo foi o seminarista da Polônia, Czesław. Infelizmente, nesse tempo, a Polônia era governada pelo regime comunista e o seminarista não recebeu o passaporte. Passaram anos e o Conselho da Província de Cristo Rei, na sua reunião no dia 27 de abril de 1972, apoiou a ideia missionária de abrir a comunidade no Brasil. Em janeiro de 1973, depois de conseguir o passaporte e o visto permanente para o Brasil, ficou decidido a saída da Polônia de 3 padres, João, Czesław e Tadeu. Chegaram ao Rio de Janeiro no dia 5 de abril e logo viajaram em direção a São Paulo, depois para Florianópolis e Chapecó, até chegarem a Erechim. Em março de 1971, chegou ao Brasil o padre José Maslanka. Antes, ele trabalhara na região da Misericórdia Divina, na França. Depois da sua chegada, fez um curso de língua portuguesa no Colégio Máximo Palotino, na cidade de Santa Maria. Em 1972, começou a sua viagem de carona até Porto Velho. Depois, seguiu de barco para Manaus, capital do Amazonas, onde deu origem à Missão Palotina da província de Santa Maria. Em junho de 1973, o arcebispo de Manaus, Dom José de Souza Lima, fez um pedido para o padre José atender ao município de Novo Airão. Durante a sua estada em Manaus, o padre José trabalhou no conjunto habitacional de Dom Pedro I, em Manaus, onde construiu a primeira capela e depois se tornou a paróquia Rainha dos Apóstolos, assumida posteriormente pelos palotinos de Santa Maria. Em Novo Airão, padre José montou uma base, comprou uma barca de alumínio e com ela fazia viagens regulares visitando os povos espalhados nas margens do Rio Negro. A primeira viagem desta área missionária ocorreu no início de agosto de 1973. Depois viajava regularmente visitando as aldeias indígenas e as dos caboclos, nas quais geralmente habitavam de 3 a 5 famílias. Após a visita do provincial da província brasileira de Santa Maria, padre José Pilon, em junho de 1974, trocou a barca de alumínio pela barca Santa Maria do Rio Negro, que foi sua casa por muitos anos. Em 1976, construiu uma casa na margem do Rio Negro, em Novo Airão, no terreno que lhe foi concedido pelas autoridades locais. Padre José não apenas fez o trabalho pastoral, mas também criou novas escolas, um total de 22. Ele ensinava as pessoas a ler e a escrever e formou muitos jovens professores. A área de seu trabalho missionário se estendia por mais de 62 mil quilômetros quadrados e foi habitado por 5.500 pessoas. Era uma das áreas menos povoadas na Amazônia. Na metade do ano de 1973, Padre Tadeu e João foram para o Rio de Janeiro para participarem de um dos cursos de língua portuguesa para estrangeiros. No Rio de Janeiro, os padres Tadeu e João encontraram-se com o reitor-geral, que visitou os padres palotinos italianos e ofereceu aos palotinos da província de Cristo Rei da Polônia a possibilidade de substituir os padres italianos no Rio de Janeiro. O Conselho da Província de Cristo Rei, no dia 6 de março de 1974, decidiu criar a delegação da província no Brasil. Como delegado foi nomeado o padre Czesław. Em maio de 1974, chegaram ao Rio de Janeiro o reitor provincial da província italiana e o conselheiro geral. Com eles foram tomadas as últimas providências da passagem das paróquias onde trabalhavam palotinos italianos para os palotinos poloneses. A paróquia de São Roque
seria assumida pela Delegatura Mãe da Misericórdia, em 30 de junho de 1974, e a Paróquia de Santa Isabel, em 29 de dezembro de 1974. Desse modo, Padre Tadeu foi empossado pároco da São Roque e os padres Czeslau e João deveriam esperar até o fim do ano de 1974 para receber a paróquia, pois junto à paróquia de Santa Isabel funcionava também o colégio, sob responsabilidade do Padre Valério. Em 29 de fevereiro de 1976, chegou do Canadá um irmão palotino, João, para ajudar nos serviços da casa junto à paróquia de Santa Isabel. Em 17 de maio de 1979, foi para suas férias na Polônia e, com a decisão do Conselho da Província de Cristo Rei, começou o trabalho em seu país de origem. No ano de 1976, chegaram da Polônia 2 novos e dinâmicos padres, Padre Stefan Caifás e, em agosto, Padre Jan Janik, conhecido como Padre Joãozinho. Posteriormente, chegaram mais 2 novos sacerdotes, Padre Stefan e Padre Tadeu, que foram colegas da mesma turma do seminário. Ficaram na paróquia de São Roque e o Padre Joãozinho na paróquia de Santa Isabel. Em outubro de 1977, na pequena comunidade, chegou mais um membro, Padre Ludovico. Com a chegada dos novos padres, abriu-se a possibilidade de aceitar a proposta de trabalho no estado do Paraná, na Diocese de União da Vitória. Em 1977, Padre João com o irmão João assumiram por 5 anos a paróquia de São João Batista em São João do Triunfo, onde trabalharam entre os descendentes da imigração polonesa. Com o novo ano de 1979, chegaram mais 2 padres da Polônia, o Padre Mariano e o Padre João Sopik. No entanto, o clima do Brasil não foi favorável para o Padre João Jadreski, que em agosto de 1979 voltou para a Polônia e lá permaneceu para cuidar da sua saúde. O ano de 1979 também foi um período promissor para todos, porque Padre Tadeu conseguiu receber uma doação de 6 lotes de um terreno da ECIA Irmãos Araújo. Com essa doação, Padre Tadeu conseguiu posteriormente construir a Igreja da Divina Misericórdia. Essa igreja é hoje o atual Santuário da Divina Misericórdia no Rio de Janeiro. O início dos anos 80 foi um marco do grande crescimento da comunidade palotina, que com grande alegria aceitou a proposta de Dom José Gonçalves Costa, arcebispo de Niterói, para assumir um trabalho naquela cidade. Surgiu a proposta de assumir a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Pendotiba, no Largo da Batalha, com a possibilidade de se estender o trabalho no futuro para toda a região oceânica de Niterói. No final de janeiro de 1981, Padre Czeslau e Padre Joãozinho assumiram a paróquia. Eles atendiam também, em parte, a região oceânica. Nesse mesmo ano, chegou o Padre Eugênio Feldo. A partir do ano de 1982, começaram a trabalhar em Niterói o Padre Ludovico e o Padre João Sopik. Este último, em setembro de 1983, assumiu toda a região oceânica, época em que a região contava com a matriz de São Sebastião, a Capela Nossa Senhora do Bom Sucesso em Piratininga, a Capela Nossa Senhora da Conceição em Itacoatiara, a Capela de Nossa Senhora da Penha no Jardim Imbuí e a Capela de Nossa Senhora de Fátima em Itaipuaçu. Nelas, quase tudo precisava ser feito. Com a evangelização e o trabalho pastoral, o Padre João conseguiu a doação de vários terrenos na região oceânica e deu início à construção de mais igrejas e capelas. Com o crescimento da população local e da evangelização, o número de fiéis ia aumentando a cada dia. Por isso, iniciaram projetos e construções das seguintes capelas: Sagrada Família no Engenho do Mato, São José no Cafubá, Sagrado Coração no Mar à Vista, Santo Antônio no Jacaré. Também foi lançada a pedra fundamental da Capela Nossa Senhora Aparecida em Itaipuaçu. Além das capelas, Padre João reformou a matriz, começou a construção da casa paroquial e inaugurou diversas pastorais e movimentos. Essa época de grande expansão também foi marcada com uma dupla tragédia
da morte de 2 sacerdotes, ambos por afogamento. O padre Eugênio Feldo, no dia 7 de setembro de 1981, afogou-se no mar de Maricá, em uma praia chamada Ponta Negra. No dia 4 de outubro de 1981, padre Mariano viajou para a Amazônia para visitar o padre José, em Novo Airão. Em 15 de outubro de 1981, junto a outros, ele fez uma viagem de barco missionário pelo Rio Negro. Eles chegaram a uma das ilhas. Aqui, padre Mariano começou a nadar e, na frente de padre José e seus amigos, ele se afogou nas correntezas do rio. Tentativas de resgatá-lo não deram resultado. Somente no dia 17 de outubro, a água devolveu o corpo. Tudo isso foi um choque muito grande para toda a comunidade. No final do ano de 1982, padre Joãozinho foi nomeado delegado provincial no Brasil. No início de 1983, chegaram ao Brasil mais 2 padres, padre João Antônio Baranieski e padre Gregório. 3 anos depois, em 1985, vindos de navio, chegaram mais 2 co-irmãos, que eram da mesma turma do seminário, padre Tadeu Domanski e padre Estevão Lewandowski. No ano de 1987, Dom Carlos Alberto Navarro, bispo de Campos dos Goitacazes, ofereceu aos palotinos 2 paróquias em Itaperuna, norte fluminense. Com a aceitação, foram enviados os padres João Antônio e Gregório. O primeiro ficou na paróquia de São Benedito e o segundo na paróquia da Vinhosa, cuja padroeira é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. No ano de 1988, chegou ao Brasil o irmão do padre João Sopic, padre Cristóvão. No início ele ficou junto ao seu irmão em Itaipu. Naquela época, o bispo de Nova Friburgo ofereceu a paróquia da Imaculada Conceição de Maria em Cachoeiras de Macacu. O padre Cristóvão foi escalado e lá começou seus trabalhos pastorais em fevereiro de 1990. No início de 1989, mais 3 sacerdotes, todos da mesma turma, vieram da Polônia. Foram eles, o padre Casimiro, padre Lucas e padre Renato Dobeck. Todos chegaram cheios de planos e de entusiasmo. Padre Lucas e padre Casimiro começaram a trabalhar em Itaperuna. Já o padre Renato quis trabalhar junto ao padre José em Novo Airão. Em outubro de 1992, padre Renato toma posse como pároco na paróquia de Nossa Senhora da Glória em Manaus, no mesmo ano em que padre Tadeu assumiu a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Pendotiba. A década de 80 ficou também marcada por grandes obras. Ao final do ano de 1980, começou a construção da futura igreja e santuário da Divina Misericórdia. Ela foi feita em regime de mutirão. A base dos trabalhos foi realizada por voluntários, sempre comandados pessoalmente pelo padre Tadeu Corbeck. Este, na prática, era o mestre de obras, mas também era pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico. O povo admirava por nunca ter visto um pároco trabalhando como pedreiro, por horas e horas, dias e dias. Em 27 de setembro de 1981, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Carlos Alberto de Melo Navarro, abençoou a pedra fundamental. A base de concreto da igreja estava pronta. Essa celebração contou com a participação do reitor-geral dos Palotinos, padre Ludwig Bundes. A construção das paredes do templo foi concluída em maio de 1983. Em 9 de maio de 1983, o cardeal Eugênio de Araújo Salles, arcebispo do Rio de Janeiro, fundou a paróquia da Divina Misericórdia e padre Tadeu foi nomeado primeiro pároco. O Brasil acabara de ganhar a primeira igreja e paróquia dedicada à Divina Misericórdia. No entanto, a sua construção continuou até o ano de 1987. No começo dos anos 1990, uniram-se ao grupo missionário do Brasil 3 padres da mesma turma, padre Jorge, padre José Stepinski e padre Adam. O padre Jorge ficou muito ligado ao nosso seminário. Por 2 vezes foi reitor e por um período foi também diretor espiritual, ecônomo e reitor regional.
Já o padre José, o tempo todo trabalhou na pastoral paroquial, como pároco em Cachoeiras de Macacu, Itaperuna e Itaipuaçu. O padre Adam foi o primeiro reitor do seminário. Em 1992, padre João Sopic foi nomeado delegado provincial. Em maio de 1992, chegou ao Rio de Janeiro padre João Francisco. Desde o começo, ele demonstrou ambição de trabalhar na formação dos jovens seminaristas. Em outubro de 1992, iniciaram-se os trabalhos em mais uma paróquia no Amazonas, na paróquia Nossa Senhora da Glória em Manaus, com o primeiro pároco palotino, padre Renato. Os padres esforçavam-se para o crescimento das paróquias, cuidando não só da espiritualidade das pessoas confiadas a eles, mas também do próprio crescimento. Os encontros comunitários, por ocasião das festas palotinas e aniversários de seus membros, foram um dos meios para fortalecer o espírito. Outro meio importante foram os retiros. Até o ano de 1992, os membros participavam com o clero diocesano. Em 1993, pela primeira vez foi realizado o retiro espiritual próprio para a comunidade, cujo pregador foi o palotino da província de Santa Maria, padre Antônio Fiore. Criou-se, a partir daí, a tradição de organizar os retiros que começavam na primeira segunda-feira da Quaresma e terminavam com o encontro de toda a comunidade. Outro encontro de toda a comunidade é organizado em novembro, próximo à celebração litúrgica da padroeira da região do Rio de Janeiro, a Mãe da Misericórdia. No ano de 1993, chegaram ainda mais dois padres, Padre Paulo e Padre Marcos. Padre Paulo ficou por 7 anos como mestre de noviços e Padre Marcos trabalhou 7 anos como reitor do seminário. Em 1996, chegou o Padre Stanislau. Logo depois, ele ganhou o apelido de missionário por causa de sua grande mobilidade e animação. Com seu espírito irrequieto, não parou muito em nenhum lugar até chegar, enfim, a Manaus. Em 28 de fevereiro de 1999, assumiu a paróquia Nossa Senhora da Glória, realizando um verdadeiro trabalho missionário. No dia 3 de janeiro de 1997, Padre Stefano começou os trabalhos na recém-criada paróquia Santa Rita de Cássia, em Itaperuna, desmembrada da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Este tempo foi marcado também pela entrada dos palotinos numa área de favelas na cidade do Rio de Janeiro, o Complexo da Maré, em Bom Sucesso, na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Na metade do ano de 1999, chegou da Polônia Padre Jacinto e logo depois de sua chegada foi para a paróquia de São Benedito, em Itaperuna. No ano 2000, chegou o Padre Arthur Karbov e iniciou seu trabalho em Cachoeiras de Macacu. O crescimento da delegação foi grande. Tudo isso tornou-se possível principalmente com a chegada dos novos padres. No entanto, as iniciativas vocacionais esbarravam na falta de espaço para receber os aspirantes à vida religiosa, os seminaristas. Esta questão só foi se resolver quando a firma dos irmãos Araújo resolveu doar outros 2 lotes para a construção do seminário. Isto ocorreu dia 9 de outubro de 1987. Diante dessa doação, o problema seria agora o econômico. Onde encontrar recursos para a obra? Graças à providência de Deus, o secretário das missões da Polônia, Padre Stanisław Kuraczynski, garantiu que daria o montante necessário para a construção da obra. Sua decisão em ajudar foi tomada em 1987 e em maio de 1988 a construção da obra foi entregue aos cuidados do Padre Stefano. E ele, com seu carisma para grandes obras, resolveu bem rapidamente a construção de um prédio de 4 pavimentos. Os trabalhos começaram no ano de 1988
e em maio de 1990, mesmo com o prédio sem estar terminado, aconteceu o encontro dos superiores maiores palotinos da América Latina. No dia 1º de fevereiro de 1991, o seminário recebeu seus primeiros estudantes, Antônio Aguiar Pereira e Marcelo Nespoli Magalhães. O primeiro reitor do seminário foi o padre Adam, depois dele padre João Sopic, padre Jorge e por 7 anos padre Marcos. Os anos 90 foram marcados pelas primeiras ordenações de padres brasileiros. No ano de 1996, foi ordenado o padre Antônio Aguiar Pereira. Em fins de 1997, foi ordenado mais um sacerdote palotino brasileiro, padre Marcelo Nespoli Magalhães. 2 anos mais tarde foi ordenado padre José Rodrigues Filho. E no novo milênio, outra ordenação, padre Anselmo Mantovani. Com maior número de candidatos para a comunidade, seria necessário também uma casa de formação. Assim, no ano de 1995, foi alugada a Casa dos Padres Capuchinhos, em Teresópolis, para servir como noviciado. No ano seguinte, os noviços passaram para a paróquia de São Sebastião, em Itaipu, onde foram construídas algumas adaptações para o alojamento deles. O mestre dos noviços naquela época foi o padre João Francisco. Em 1998, surgiu a possibilidade de comprar um sítio com uma casa de 2 andares na subida para Teresópolis. Fato concretizado numa casa em Guapimirim. Padre Cristóvão reformou e adaptou essa casa para que viesse a ser um noviciado. Nessa forma, foi acrescentado um 3º andar. No ano de 2000, a primeira turma de noviços viveu nesta casa. Muitos disseram e ainda dizem que aquela casa é a mais bela casa do noviciado de toda a sociedade. Naquele ano, o mestre dos noviços foi o padre João Francisco. Depois dele, o mestre foi padre Paulo, por 7 anos consecutivos. Após 30 anos de crescimento, o Conselho Geral, reunido no dia 1º de junho de 2001, tomou a decisão de transformar a delegação polonesa do Rio de Janeiro em uma nova região, ainda dependente da província polonesa da Anunciação do Senhor, dando-lhe o nome de Região Mãe da Misericórdia. O decreto entrou em vigor dia 22 de janeiro de 2002, solenidade do fundador São Vicente Pallotti. Para celebrar oficialmente o nascimento dessa região, foi realizada uma solene celebração na paróquia de Santa Isabel, Rainha de Portugal, em Bento Ribeiro. Da Europa vieram alguns membros significativos. De Roma, o padre Sérgio, conselheiro-geral, e o padre Jan Korysic, procurador-geral. Da Polônia, da província da Anunciação do Senhor, o padre Tomás Skibinski, superior provincial, e o padre Adam Golek, secretário para as missões. Do Brasil estavam presentes o padre José Elias Fadu, superior provincial da província de São Paulo, e o padre Ademar Luiz Figueira, superior provincial da província de Santa Maria. O primeiro governo regional foi composto pelo padre Tadeu Domanski, superior regional, padre Lucas Kaczmarek, vice-regional, e padre Czeslau, conselheiro. Com a criação da região, o sonho de vários anos se torna realidade. Ganhar autonomia para tomar decisões. Bom número de padres, as casas de noviciado do seminário, como também as muitas e ricas iniciativas pastorais palotinas, colaboraram para que tudo isso acontecesse. No ano de 2004, a região recebe mais 2 padres brasileiros, padre Francisco José Marques Filho e padre Daniel Luz Roquete. Padre Francisco, além do trabalho paroquial, exerceu a função de reitor do seminário e também a de professor de várias matérias. Em janeiro de 2009, defendeu sua tese de mestrado sobre eclesiologia de Pallotti na PUC do Rio de Janeiro. Entre os anos de 2011 e 2012, ele esteve em Roma.
Já o padre Daniel trabalhou em Cachoeiras de Macacu e Pendotiba e na metade de 2007 iniciou a faculdade em Roma. Em novembro de 2015, concluiu seus estudos com a defesa da tese de doutorado em missiologia pela Pontifícia Universidade Urbaniana de Roma. No ano 2019, padre Daniel foi nomeado assessor da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. No dia 4 de junho de 2005, foi ordenado padre Acácio Neri Fantésia Pinto, que trabalhou na Paróquia da Divina Misericórdia e na Paróquia de São Sebastião, em Itaipu, Niterói. Em fevereiro de 2010, ele entrou no Mosteiro Nossa Senhora do Novo Mundo, em Campo do Tenente, Paraná, e começou a vida de trapista, recebendo o nome de Padre Estevão. Também no ano de 2005, iniciou-se a construção do novo prédio para o futuro seminário. O ecônomo da região, Padre Cristóvão, assumiu a responsabilidade de acompanhar as obras. Outra obra que começou a ser construída nesse ano foi o grande centro pastoral e social da Paróquia da Divina Misericórdia. Uma obra de 2.500 metros quadrados de área construída sob a responsabilidade de Padre Tieslau. A partir da metade do ano de 2009, esse centro pastoral tem sido utilizado para grandes eventos paroquiais e arquidiocesanos. No ano de 2006, a região ganhou mais 3 padres palotinos brasileiros, Padre Jurandir do Nascimento e Padre José Antônio Zaworski e Padre Josiel Azevedo da Silva. Em dezembro de 2006, por iniciativa do pároco Padre Estevão, a paróquia São Benedito em Itaperuna começou a organizar a exposição palotina de presépios, como resposta ao apelo de São João Paulo II sobre o resgate de construir os presépios. A exposição está fundamentada num dos pontos de vivência deixados por São Vicente Palotti aos palotinos: ter a Sagrada Família e cada um de seus membros como modelo de vida comunitária. Cada ano a exposição vem crescendo e se tornou tradição, ponto obrigatório nos eventos da cidade de Itaperuna. Em julho de 2007, mais um sacerdote polonês se fez presente, Padre Adalberto. Antes ele havia trabalhado na Eslováquia e na República Tcheca. No Brasil ficou 5 meses e depois foi para Portugal, onde trabalhou em Odivelas e em Febres. Em abril de 2008, foi ordenado Padre Gilmar Simplício da Silva. Em abril de 2008, da paróquia de São Sebastião de Itaipu, foi criada a paróquia de São José no Cafubá. No ano seguinte, da mesma paróquia, foi criada a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Itaipuaçu, tendo Padre Jacinto como primeiro pároco. No ano de 2010, foi ordenado Padre Juliano Guilherme da Silva, e no ano seguinte foi ordenado Padre Adenilson Gomes Moreira. No ano de 2014, Padre Saulo Gama da Silva recebeu o sacramento da ordem em grau de presbiterato. E no ano santo da misericórdia foi ordenado o Padre Denis Alves Campos. Em setembro de 2017, aconteceu a ordenação sacerdotal do Padre Rafael Moura de Oliveira. A primeira década do novo milênio também marcou o início dos trabalhos palotinos em Minas Gerais. Acolhendo a proposta de Dom Dário Campos, da Diocese de Leopoldina, em 2006 foram assumidas as paróquias de Volta Grande, Estrela d'Alva e Providência, cujos padres foram Padre Renato e Padre Jacinto. Em 2009, mais uma paróquia mineira, a de Santana de Guidoval, tendo como pároco o Padre Paulo. Com muito pesar, 7 anos depois, os padres palotinos tiveram que entregar as citadas paróquias, porque havia necessidade de sacerdote para assumir a paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, na Maré, Rio de Janeiro. Ela ficara sem padre desde a súbita morte do padre João Antônio em 2017. Em 2013, a paróquia de Nossa Senhora Medianeira, no Rio de Janeiro, também foi assumida pelos palotinos. Nela trabalharam Padre Josiel e Padre Renato. Infelizmente, pelo número reduzido de sacerdotes, no início de 2020, a paróquia foi entregue à diocese. Durante o encontro do Conselho Geral, no dia 14 de junho de 2019, foi tomada a decisão de transformação da entidade em região autônoma.
A decisão foi tomada em vista do pedido do reitor regional, Padre Estevão, e do parecer favorável do reitor da província da Anunciação do Senhor. Em julho de 2019, aconteceu no seminário o encontro dos formadores palotinos da América Latina, com a presença do reitor-geral, Padre Jacob Nampudacan. No dia 30 de julho de 2019, durante a abertura do encontro sul-americano dos superiores maiores palotinos no Rio de Janeiro, o Padre Jacob, reitor-geral da Sociedade do Apostolado Católico, deu a bênção ao novo prédio da Casa de Formação da região da Mãe da Misericórdia, destinada à habitação dos formandos do período da Filosofia e Teologia. Em fevereiro de 2020, uma nova ordenação na região. Recebeu o sacramento da ordem o Padre José Luiz Alves da Silva Júnior. Com o início da construção da Igreja da Divina Misericórdia, começou também o desenvolvimento do culto à Divina Misericórdia. Nos anos 80, tornou-se comum que o Padre Tadeu, com o Sr. Luiz Maranhão e o Sr. Antônio, organizassem no estádio do Maracanãzinho vários eventos ligados ao culto da misericórdia. Nesses eventos participavam pessoas com cargos religiosos da arquidiocese junto aos vários bispos auxiliares. Nesse local, durante vários anos, foi organizada a Festa da Misericórdia. Em 2000, foi transferida para a Catedral do Rio de Janeiro. Em 1986, Padre Tadeu Corbeck lançou o primeiro boletim paroquial, chamado Raios da Misericórdia, com o objetivo de divulgar e propagar a Divina Misericórdia. Com o crescimento da divulgação da Divina Misericórdia, foi um meio de alcance extraparoquial necessário. Com isso, Padre João Sopic teve também a ideia de lançar uma revista em que pudesse ampliar e aprofundar a divulgação da Divina Misericórdia. Assim, em homenagem a esse primeiro meio de comunicação que divulgou a misericórdia de Deus e como forma de continuar tão importante trabalho, a revista foi batizada com o nome de Raios da Misericórdia. O culto estava crescendo junto à primeira igreja paroquial dedicada à Divina Misericórdia no Rio de Janeiro e no Brasil. Com a fundação da Rádio Catedral da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em 1992, o Terço da Misericórdia passou a fazer parte da programação da rádio. Em abril de 2010, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, proclamou a Igreja da Divina Misericórdia como Santuário da Divina Misericórdia. Em 25 de novembro, o santuário recebeu a visita do cardeal Stanislav, bispo da Cracóvia, que durante 39 anos foi capelão e secretário do então cardeal Karol Wojtyła, depois Papa João Paulo II. No ano de 2012, foi organizado no santuário o primeiro Congresso Arquidiocesano da Divina Misericórdia. O Padre João Sopic foi o responsável pela organização do congresso. O grande desenvolvimento do culto à Divina Misericórdia chegou também a Itaperuna. O Domingo da Misericórdia era celebrado como um dia de unidade entre as paróquias, encerrado com uma missa em honra a Jesus Misericordioso. Acontecia uma carreata com o quadro de Jesus Misericordioso até um local apropriado. Depois, meditação sobre a Divina Misericórdia, Terço da Misericórdia, adoração a Jesus Eucarístico e a culminância com a Santa Missa, concelebrada pelos padres da cidade. A partir do ano de 2017, Padre Estevão Lewandowski organiza na Paróquia São Benedito o Congresso da Divina Misericórdia. No dia 5 de outubro de 2019, o bispo da Diocese de Campos, Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, proclamou a Paróquia de São Benedito em Itaperuna como o Santuário da Divina Misericórdia. O culto à Divina Misericórdia desenvolveu-se muito rápido no Amazonas. Em Manaus, na Paróquia Palotina de Nossa Senhora da Glória, Padre Stanislau, toda sexta-feira, preparava a Hora Santa da Divina Misericórdia e organizava o Domingo da Misericórdia, durante o qual aconteceu a procissão, saindo da paróquia para a Catedral de Manaus. Muitos fiéis de toda a cidade participavam dessa procissão com as relíquias de Santa Faustina e o quadro de Jesus Misericordioso. Também em Novo Airão foi construída pelo Padre Renato a capela dedicada a Jesus Misericordioso, como agradecimento pelo ano jubilar de 2000. A igreja foi concluída em 2001
Há um grupo de fiéis que diariamente nessa igreja fazem orações na hora da misericórdia. Elisabetta Sanna era uma das colaboradoras leigas de São Vicente Pallotti e um dos primeiros membros da União do Apostolado Católico. Logo após a sua morte, em 17 de fevereiro de 1857, sua fama de santidade se manifestou tão grandemente que somente 4 meses mais tarde iniciou a causa de beatificação. Foi proclamada venerável no dia 27 de janeiro de 2014. O milagre que a levou finalmente aos altares, aprovado pelo Papa Francisco no dia 22 de janeiro de 2016, foi a cura que ocorreu em maio de 2008 na paróquia palotina de Nossa Senhora de Fátima, em Pendotiba, Niterói. Era o domingo da Santíssima Trindade e uma jovem niteroiense, Susana Correia da Conceição, de 31 anos à época, que sofria de uma atrofia muscular no braço e na mão direita, com comprometimento funcional grave, foi curada. O arcebispo de Niterói, Dom Alano Maria Pena, e o postulador do processo de beatificação de Elisabetta Sanna, padre Jan Korik, foram informados sobre a cura. Padre Marcos foi nomeado o vice-postulador da causa. No sábado, 17 de setembro de 2016, 160 anos depois da morte de Elisabetta, diante da Basílica de Sacargia, o cardeal Ângelo Amato, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, presidiu a solene cerimônia de beatificação de Elisabetta Sanna com a presença da Susana Correia da Conceição e membros da região, Padre Marcos, Padre José Rodrigues e Padre Arthur. Com os cuidados do Padre Marcos, durante a novena do padroeiro da Igreja de São Roque, no Rio de Janeiro, no ano de 2019, aconteceu a dedicação do altar com a relíquia da beata Elisabetta Sanna, feita pelo arcebispo cardeal Dom Orani João Tempesta. Tudo que os palotinos fizeram, o que estão realizando, está certamente ligado ao carisma de Pallotti, o reavivar a fé e o reacender da caridade que seu fundador deixou como herança. O trabalho paroquial feito com entusiasmo e doação total, com certeza reaviva a fé e reacende a caridade. O evento Consagrar-te-ei, realizado desde o ano de 1999 pelo reitor do seminário, junto aos seminaristas, serve para despertar a realidade vocacional no meio dos jovens. Ele não serve apenas para o discernimento vocacional sacerdotal, mas um ambiente mais amplo para a realidade vocacional num todo. Os festivais de música da juventude palotina são realizados desde 1990. Iniciados por Padre Lucas, é também realização do Ideal e Carisma Palotinos. Cada ano o festival acontece em uma comunidade diferente. Cada banda que se apresenta precisa cantar uma música inédita sobre o tema proposto ligado ao carisma palotino. A partir de 1995, o Festival Palotino também é organizado em Portugal. Muitos leigos das nossas paróquias receberam formação para a União do Apostolado Católico, participando da formação preparada pelos nossos padres e seminaristas. Entre os anos de 2007 e 2010, o padre João Pedro foi o presidente da Coordenação Nacional da UAC, no Brasil, e nos anos 2013 e 2016 também o foi em Portugal. Cada ano, no dia 21 de abril, em nível regional, organiza-se o encontro dos membros da União. Em janeiro de 2020, padre Francisco José Marques Filho foi eleito vice-presidente da Coordenação Nacional da UAC no Brasil. Dando continuidade à ideia de São Vicente Pallotti, as paróquias de Niterói e Rio de Janeiro começaram a organizar o Oitavário da Epifania. O primeiro foi organizado pelo padre João Pedro, na paróquia de São Sebastião, em Itaipu. Durante o Oitavário, em clima de festa, é apresentado aos fiéis o carisma de Pallotti, que leva à conversão dos povos ao cristianismo e o desejo da salvação. Desde o ano de 2013, o Oitavário da Epifania é também organizado em Portugal.
O retiro de carnaval é organizado pelas diversas paróquias, dirigido principalmente para os jovens. É um tempo de oração, palestras, escuta, discernimento vocacional e confraternização. Em abril de 1988, chegou a Lisboa Padre André. Ele tinha 48 anos na época, mas apenas um ano de sacerdócio. Dedicou muito tempo à busca de poloneses que viviam em Lisboa para criar uma pastoral polonesa. No ano de 1990, chegou do Brasil Padre Ludovico. Logo depois, chegou o Padre João Pedro. Em 1991, durante a missa solene na Igreja Matriz de Santíssimo Nome de Jesus, em Odivelas, o Padre Ludovico tomou posse como pároco. Todos os palotinos foram recebidos muito calorosamente pelos paroquianos. Naquela época, a congregação recebeu do município 2 terrenos para a construção de novas igrejas, em Patameiras e Ramada. Em junho de 1992, Padre Joãozinho tomou posse como pároco. No mesmo dia e hora, o pároco anterior, Padre Ludovico, faleceu na Polônia. A coincidência desses acontecimentos é chocante. Lemos isso como uma transmissão pelo Padre Ludovico, que cumpriu sua missão de pároco e naquele momento passava a missão para outras mãos dignas. Já em agosto de 1993, as primeiras máquinas entraram no canteiro de obras em Ramada e 2 meses depois, em outubro, ocorreu uma solene bênção da cruz que foi colocada no local das futuras construções do bairro de Patameiras. Ao mesmo tempo, começou a construção de uma capela pré-fabricada, improvisada, no bairro Codivel. A capela é dedicada à Sagrada Família de Nazaré. Em setembro de 1999, Padre João Sopic substituiu o Padre Joãozinho como pároco. Padre Joãozinho tornou-se capelão no maior hospital de Lisboa, o Hospital Santa Maria. Isso foi um grande sucesso, porque esses empregos públicos eram reservados aos cidadãos portugueses, e Padre Joãozinho não tinha essa cidadania. O ano de 2002 começou com eventos importantes. Em janeiro, iniciou a construção de uma casa ao lado da igreja em Patameiras. Padre João Sopic começou a construí-lo com grande energia. A construção durou menos de 2 anos. É um prédio grande de 3 andares com um belo pátio interno. Em 2004, Padre João abençoou a capela recém-construída, dedicada ao Espírito Santo, no Vale do Forno. Logo depois, o novo pároco foi nomeado, Padre José Rodrigues Filho. Após as conversas, arranjos e preparativos adequados, em novembro de 2006, aceitamos o trabalho pastoral na Diocese de Coimbra. O bispo Dom Albino Cleto designou os palotinos 4 paróquias de sua diocese: Febres, São Caetano, Vila Mar e Corticeiro de Cima. O pároco de todas elas foi o Padre Anselmo de Souza Mantovani e, depois dele, Padre João Pedro. Em fevereiro de 2009, chegou a Portugal o Padre José Antônio Zaworski e, a partir do ano de 2016, tomou posse como pároco em Odivelas. Quando os palotinos da região ainda estavam como delegação da província Anunciação do Senhor, aceitaram um convite da mesma província para a ajuda dos trabalhos no México. Em maio de 1998, Padre Estevão saiu do Brasil para o México e começou o trabalho na paróquia de San Juan Bautista, em Tenango de Aire, onde logo foi criado o Santuário Diocesano da Divina Misericórdia. Em 1999, juntou-se a ele o Padre Tadeu Corbeck. Juntos conseguiram reformar a igreja e a casa. Em janeiro de 2003, Padre Estevão voltou para o Brasil. Padre Tadeu trabalhou lá até 2008. Em 2019, os membros da região voltaram a trabalhar no México. Em 25 de março, Padre Jorge com o irmão Elson Carvalho da Silva Júnior
por um ano, ajudaram nessa missão na província polonesa. No dia 25 de março de 2021, Padre Jorge voltou para a Polônia. Desse modo, terminou nosso trabalho nessa missão.